Hoje vamos falar sobre a avaliação dos tecidos, que são as cutículas, que são as peles, para uma cuticulagem a seco. Continuação da aula de ontem, que está disponível no meu canal do YouTube. Por que que uma avaliação ela é importantíssima para nós obtermos uma cuticulagem perfeita? Porque é através de uma avaliação que nós vamos entender quais materiais poderemos estar trabalhando, qual é a velocidade do nosso micromotor e como farei essa cuticulagem para obter resultados, tá? Então essa avaliação, ela é uma das partes mais importantes, na verdade, para você devolver saúde à unha da tua cliente. Os tecidos, nós precisamos de entender que eles não deixam de ser proteção para as nossas unhas. Então, por isso, a cuticulagem a seco, ela é considerada, sim, uma das mais saudáveis. Por quê? Porque como nós estamos visualizando todos os tecidos ali, nós conseguimos diferenciar o tecido vivo e o tecido morto. Nós conseguimos romper o tecido morto e levantar o tecido vivo. Mas para isso, para essa visualização ser coerente, nós precisamos de fazer essa avaliação. A avaliação dos tecidos é necessário para você colocar a ponteira correta, tá? Ontem falamos sobre 2 tipos de ponteira. Lembrando que existem infinitas ponteiras no mercado, mas você precisa de entender qual ponteira você se identifica melhor para o teu trabalho na mesa e qual ponteira realmente trará resultados para o teu trabalho, tá? Então, essa avaliação, ela nos diz qual ponteira eu posso estar usando naquela cuticulagem sem machucar a cliente. Falamos ontem também sobre tecidos mais secos e tecidos mais emborrachados, mais úmidos. Isso significa que existem diversas maneiras de fazer esse procedimento, sempre pensando na saúde da unha da cliente. Porque a velocidade de uma unha, quando nós vemos uma unha mais emborrachada, a velocidade do micromotor ele tem que ser muito mais leve do que um tecido mais seco, tá? Onde nós vamos usar mais rompimento. Então, ontem eu falei para você sobre a ponteira cilíndrio, que eu uso muito, e a ponteira chama. São as duas que eu uso bastante na minha mesa, tá? Então, além de existir muita ponteira e muito material no mercado, você precisa de se identificar e quando você faz uma especialização, você precisa de entender qual é o material realmente que te traz eficácia e que tu consegues ali fazer o manuseio mais tranquilamente. Isso é muito importante, porque eu escuto muitas de vocês falar que tem medos. Às vezes é porque vocês não entendem qual material, qual ponteira vocês podem estar usando, tá? Então, através dessa avaliação que eu vou vos mostrar já daqui a pouco, algumas pontos específicos de identificação, tá? Para obter uma avaliação perfeita, para você obter um resultado final, pensando na saúde, tanto do tecido ali, né? Já que o foco da cuticulagem a seco é a redução do tecido. Falamos isso também ontem, sobre a função da cuticulagem a seco. Cuticular a seco, independente do nome que se dá no mercado, não é modismo. Cuticular a seco é entender a anatomia com ciência dentro de um protocolo no processo que traz saúde e beleza. Quando nós pensamos dessa forma, nós conseguimos devolver à nossa cliente uma redução dos tecidos mortos até 80% e conseguimos devolver ela
uma unha esmaltada em gel com qualidade. Lembrando que, por que eu comecei estes encontros com estes temas? Porque muita gente foca na esmaltação em gel, e não dá o devido cuidado à cuticulagem. Uma esmaltação em gel em si só, ela não traz resultado se a cuticulagem não foi bem colocada, não foi bem feita. Se a cuticulagem não foi bem entendida, vamos falar assim, porque além da gente fazer cuticulagem, a gente precisa de entender qual é a função do passo a passo da cutilagem. Eu vejo muitas de vocês pós-treinamentos fazerem apenas o que o educador fala. Isso não está correto, você tem que fazer com entendimento, você tem que olhar e entender o que foi passado, e se você não entendeu, você tem que perguntar novamente para você entender todo o processo do passo a passo para você realmente obter resultados. Então, a cuticulagem, além dela ser o tema mais importante do público brasileiro, que todas as mulheres fazem cuticulagem semanal no processo tradicional, porque elas gostam de uma boa cuticulagem, porque elas gostam de ver as unhas ali bem feitas. Então, o foco de entender uma cuticulagem perfeita, a seco, o foco de trabalhar com uma cuticulagem realmente com entendimento é um dos temas mais importantes, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês algumas imagens onde eu vos mostrarei como eu faço a avaliação, né, dos tecidos para obter resultado na cuticulagem. Lembrando que ontem foi falado também que vai depender muito de cliente para cliente, principalmente nas primeiras vezes que você vai estar recebendo ela na tua mesa. E por que existe um processo de tratamento durante 3 meses para tua cliente entender que a cuticulagem a seco, ela exige mais responsabilidade da nossa parte se nós entendemos que o foco dessa cuticulagem é reduzir os tecidos, tá? Para levar uma esmaltação em gel até 21 dias, que é o tempo mínimo aí. Se você não entende que é um tratamento que pode levar até 3 meses para essa redução de tecidos acontecer, ser visto, e se você não passar isso para a tua cliente, isso vai te dificultar a tua venda. E falamos também sobre as vantagens. A venda ela tem que estar interligada à evolução manicure. Uma manicure evolutiva ela tem que saber vender com consciência, tá? Não como repetidor. Eu vejo muita gente que repete o que o educador fala, repete o que se fala na rede social. Não, você tem que pegar o todo do estudo que você está fazendo na tua mesa, criar um texto, simplificá-lo e passar para a tua cliente para que ela entenda o que você quer falar e aonde você quer chegar nesse tipo de tratamento. Porque se você chega na tua cliente e fala assim, olha, a cuticulagem a seco, ela reduz até 80%, mas você precisa de esperar 3 meses para isso acontecer. Ela vai falar assim, nossa, preciso de esperar 3 meses, é muito tempo. Mas se eu falasse para minha cliente, olha, a partir de agora eu vou começar a trabalhar com uma cuticulagem mais saudável, é uma cuticulagem que traz realmente uma redução de tecidos, porque a gente vai trabalhar com uma percentagem de rompimento maior do que o corte, né? Pelos motivos de essa redução trazer mais saúde para suas unhas. Em 3 meses você pode estar vendo e visualizando esse processo dos tecidos mudarem, ficarem mais alinhados, mais bonitos. Dá trabalho falar isto?
dá trabalho, principalmente você que já tem um tanto de público. Se você tem um tanto de público, você precisa de transitar esse teu público para trabalhar com as técnicas novas, vai dar trabalho. Só que você vai decorar. Então você vai trabalhar a primeira vez, você vai escrever, vai decorar e depois você só vai repetir. Repetir quantas vezes precisar. E é nessa repetição, nesse cuidado de educar a tua cliente, que você vai conseguir levar ela durante vários e vários meses aí com você, tá? Falei também aqui a minha experiência dos meus primeiros 6 meses, tá, meninas? Quando eu iniciei há 4 anos atrás, era muito difícil materiais, era muito difícil apoio pós-treinamento, era muito difícil você ter ali um entendimento realmente, porque era tudo muito novo. Então, eu fui criando experiência na minha mesa, com o meu público mesmo, sempre com muita cautela para não machucar. Isso foi um tema também que eu conversei ontem no nosso encontro, que nós precisamos de criar cautela para não criar medos no nosso público. Depois que você cria medos, eles se retraem, eles perdem o interesse sobre esse novo procedimento e acabam te trocando por um fator que foi culpa sua. Você não explicou, você não educou, você não se doou realmente como profissional, tá? Então, essa cautela de você educar o teu público e explicar certinho o que vai acontecer ali é deixar ela ciente que vai haver uma transformação, que as cutículas dela, que os tecidos dela vão ficar mais viçosos, vão ficar mais contínuos. Uma queixa muito grande, que eu sempre ouvi muito a minha cutícula ela sai aqueles arrepiadinhos. E quem faz esses arrepiados é manicure. Esse arrepiado ele sai através do corte com o alicate. Quando você corta na diagonal, você corta de um lado e abre o tecido do outro. Então, com o corte contínuo, você quebra essa queixa. E quando você faz esse corte contínuo com uma tesoura, além de você quebrar uma queixa, você mostra um profissionalismo elegante. Você trabalhar com uma tesoura, as meninas elas ficam apaixonadas, elas ficam doidas para gritar para o mundo que você está fazendo uma cuticulagem com a tesoura. Então, é muito importante nós entendermos o todo e não só querer fazer um curso porque tá todo mundo fazendo e colocar na mesa, fazer de qualquer jeito. Então, aquela coisa, aquele ditado que se fala muito, não importa como começar, mas comece. Depende do que você faz. Eu trabalho com a saúde das minhas clientes, eu trabalho com a saúde física e mental. Então, jamais eu vou sentar na minha mesa e fazer de qualquer jeito uma cuticulagem. Jamais eu vou fazer um procedimento por fazer pensando apenas em dinheiro. Eu tenho que pensar naquele procedimento com resultado. Eu tenho que pensar naquele procedimento que a minha cliente fica comigo vários e vários anos. Hoje eu trabalho com uma agenda fechada, que eu tenho cliente de 5 anos, 6 anos, 4 anos. Entendem? E a cliente hoje é muito mais fácil eu perder uma cliente e arrumar outra com mais valor. Agora, por que algumas pessoas, algumas profissionais conseguem chegar numa agenda valorizada, trabalhar com uma agenda fechada e outras profissionais não conseguem? Porque dá trabalho, porque você tem que criar estratégias, porque você precisa de educar o teu público, porque você tem que falar realmente a verdade científica sobre uma unha para tua cliente. Quantas vezes eu escutei na minha mesa, eu tinha medo da esmaltação em gel porque eu já fiz e estragou a minha unha, ou fulana falou e estragou a minha unha. Você precisa de captar essa cliente e mudar essa mentalidade. Você precisa de mostrar resultados, não pode apenas fazer o procedimento. Se você chegar e fazer o procedimento apenas fazendo, muitas vezes você não consegue obter o resultado para manter aquela cliente. E aí você vai ser apenas mais uma.
Então, essa avaliação primária dos tecidos, ela é uma parte muito importante para você entender qual material você vai usar na tua mesa para obter resultados sem machucar a tua cliente, tá? Eu quero saber de vocês aqui, quem trabalha com cuticulagem a seco já, ou alguma dúvida que vocês tenham, ou algum medo que vocês tenham também sobre as cuticulagens a seco. Cuticulagem a seco nada mais é a manicura famosa, manicura russa, mas na verdade é apenas um título onde existem várias técnicas dentro desse nome. E por isso eu falo manicura a seco, porque você trabalha com micromotor, ponteiras e tesoura, que é o processo manicura combinada, que é o processo que traz mais valor visual na nossa mesa. Quando você aparece para a tua cliente com uma tesoura na mão, ou ela fica quieta olhando, ou ela vai falar, nossa, que legal. Vocês têm alguma dúvida que eu possa vos ajudar do que eu estou falando aqui sobre essas cuticulagens? Perfeito. É muito importante, meninas, a gente pensar com realismo, sabe? Eu vejo muitas manicures falando, eu não quero trabalhar com essas técnicas, eu tenho medo, minhas clientes não aceitam. Sinto muito lhes falar, mas quem não mudar essa mentalidade vai continuar ganhando o que está ganhando hoje, não vai criar valor e vai chegar uma hora que ela vai se cansar de tudo isso, porque o processo tradicional, infelizmente, é comodismo, né? A manicure, ela vem trabalhando há muitos e muitos anos assim, e se quebrou esse vínculo, tá? Há 4 anos atrás, mas aqui tem que ser mudado, tá? Vamos falar daqui a pouco sobre peles secas. Eu vou vos mostrar aqui alguns temas e vou vos explicar. O que eu posso já adiantar sobre as peles secas? Entendemos que a cuticulagem a seco, ela trabalha tanto rompimento como corte, certo? Mas como o foco da cuticulagem a seco é reduzir o tecido, nós vamos romper mais. Então, você vai romper mais numa cutícula seca, num tecido seco, do que num tecido mais brilhante, mais luminoso, que são aquelas cutículas mais úmidas, mais emborrachadas. Então, nessa dificuldade que você tem aqui nas unhas, nas peles secas, você tem que entender que você tem que trabalhar rompimento e ângulo, porque às vezes você acaba não visualizando o ângulo e acaba não conseguindo romper o necessário. Outra coisa muito importante quando a gente fala sobre rompimento é velocidade motor. Às vezes o medo de vocês aumentarem um pouco mais a velocidade acaba vos impedindo de estar fazendo o rompimento dos tecidos secos com mais garantia, entendem? E esses tecidos secos realmente nós temos que romper, trabalhar no rompimento, mais rompimento. E no final do procedimento, você pode estar fazendo um polimento com a óleo e mais uma ponteira e fazer todo o polimento para hidratar esse tecido seco e educar a nossa reposição celular. Porque se você vai lá e faz o corte de todo aquele tecido seco, o que o corpo vai fazer? Ele vai repor. Agora, se você rompe, corta o necessário, faz o polimento com a hidratação, você vai ter uma educação aí começando a ser feita. Deu para entender o que eu falei aqui? Por favor, vamos falando aqui, tá bom? Então, quando você domina mais o alicate, e não está errado, meninas, não estou falando aqui, o que eu falei aqui é que a tesoura ela traz mais liberdade visual da cliente te valorizar, mas eu sei que muitas não têm, às vezes, investimento para comprar o alicate ou têm dificuldades, mas eu falo para vocês, a dificuldade de quem tem com o alicate é porque realmente ainda não entendeu a função da tesoura,
tá? Desculpem, da tesoura. Não entenderam a função dela. E por isso eu deixei aqui para vocês hoje, no Stories, uma oportunidade de vocês estarem vendo algumas aulas que eu tenho preparadas aí já com a tesoura, que é para vocês tirarem algumas dúvidas. O alicate, o que acontece com o alicate? Você tem que saber fazer um corte contínuo. Me fala aqui, Aline, se tu fazes o corte contínuo com o alicate. Porque o corte contínuo com o alicate, ele tem que ficar perfeito também. Ele tem que ficar sem picotes. Você tem que fazer realmente o vai e volta correto com alinhamento. Porque se você não fizer com alinhamento, e é essa a dificuldade que eu acho que vocês têm, tirar o alicate para colocar a tesoura. A tesoura, o alinhamento, ele é quase feito sozinho. Ele é muito mais fácil fazer um alinhamento com a tesoura do que com o alicate. É minha opinião. Mas se você trabalha com o alicate e você está com dúvidas, tenta realmente tentar com a tesoura para que esse alinhamento, né, esse acabamento da cutícula fique mais arredondado. O que você pode fazer também, como eu acabei de falar, é o polimento pós-procedimento, tá? Lá no final, se você esmaltou em gel, você vai fazer um polimento para tirar aquelas marcações do alicate. Obviamente que leva mais tempo, mas é necessário se você quiser obter um resultado. Outra coisa é você fazer um polimento a seco pós-corte. Você fez o corte com o alicate ou com a tesoura e vocês viram que realmente não ficou do seu jeito. Você vem com uma ponteira aí que te ajude e faz em baixa rotação, você faz um leve polimento. Lembrando que nós vamos falar sobre a avaliação daqui a pouco dos tecidos. E vou vos falar o porquê que os tecidos úmidos são mais difíceis e mais dificultosos de fazer esse tal polimento a seco, tá? Cutícula seco. A cutícula seco, Vanessa, ela só volta mais grossa se você tirou muito tecido. E isso é outro problema da manicure. A manicure, ela quer trabalhar com a cuticulagem a seco, mas ela quer tirar o tanto de cutícula de tecido que tirava com o molhado. Não, você não precisa. Você tem que começar a entender se você realmente está tirando ainda muito tecido que não necessita. E aí você tem que trabalhar mais o rompimento, tá? Porque não é para voltar mais grossa. Como eu falei aqui, a cuticulagem a seco, ela é para reduzir até 80% do tecido e não para voltar mais grossa, tá bom? Dominar a tesoura existe, depois que você entende como ela encaixa na sua mão, eu posso estar aqui mostrando para vocês, tá? Ó, nós temos sempre um nome aqui da marca na tesourinha e ela fica sempre virada para cima, o nome. Você vai usar o anelar e o dedão para fazer o encaixe. O indicador, ele vai em cima desse parafusinho que existe aqui, ó. Quando você treina a pegada da tua tesoura, o que você tem que entender? Que onde está a prega, onde você tem a prega queratinosa que vai iniciar o teu corte. Então, você inicia o teu corte com ela deitada, ó, com ela deitada. E quando você vai para a área aqui, ó, você tem que inclinar ela, tá? Então, você começa com ela deitada e você inclina e ela vai ficar de pezinho assim, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ela vai ficar de pezinho assim. E quando você encaixa, vai e volta, você vai usar a ponta de 2 milímetros para fazer o corte, tá? Então, a dificuldade, ela está ligada muito ao medo, tá? Então, vocês precisam de entender qual é o seu medo perante este material tão valoroso, entendê-lo e quebrá-lo.
Como é que a gente quebra o medo? Treinando, 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 treinando e treinando. A gente, com certeza vocês já ouviram falar sobre... nós temos que treinar, as pessoas acham que treinar é uma vez na semana, treinar é todo dia. O nosso cérebro ele precisa de conectar imagem. E se você conectar uma imagem uma vez na semana, ele vai ficar aqui no subconsciente. Mas se você captar aquela imagem diária, você vai conseguir automatizar o teu subconsciente e quando você pegar na tesoura ele já vai decorar aquele movimento e você vai começar a trabalhar com muito mais tranquilidade e com mais entendimento, tá? Então o medo realmente ele nos trava e isso é normal. Tudo que é novo, tudo que é difícil o novo, a gente tem que superá-lo. E a superação ela está ligada à persistência de treinamento. Uma dica que eu dou muito valiosa para as minhas alunas é: você não precisa de treinar 10 dedos, você precisa treinar um dedo por dia, tá? Como eu falei para vocês, conexão para a nossa mente. Nós precisamos de conectar imagem para aquele decor que nós queremos fazer aquilo automaticamente. Quase como usamos o alicate. Sim, é que o alicate, qual é a diferença entre o corte? Qual é a diferença entre o corte contínuo do alicate e da tesoura? O alicate nós temos uma ponta e uma bunda, né? A bundinha. Então quando você vai fazer o corte contínuo, você tem que realmente levantar a bundinha do alicate, porque senão ele vai pegar ali no eponico e vai cortar, né? Esse é um cuidado que nós temos que ter com os alicates. Quando eu comecei a trabalhar com a tesoura, eu me identifiquei muito, porque quando eu corto com a tesoura, aqui no meio e no fundo ela não corta. Então, quando eu entendo o movimento correto, cortei, girei, deitei ela, inclinei e corto com a ponta, é só a ponta que vai cortar. Então eu não tenho tanto perigo, né, de estar fazendo aí um picote na minha cliente ou até mesmo de criar um trauma. A única importância que a gente tem que ter com a tesoura é que quando ela chega de um lado até o outro, a gente tem que fazer a curvinha, porque se a gente não fizer a curvinha da cutícula, ali da senoide, nós cortamos reto e aí nós vamos machucar a nossa cliente também. Então é com a ponta, entende? Essa é uma das diferenças que eu falo muito para minhas alunas, para elas entenderem o corte contínuo do alicate e o corte contínuo da tesoura. Tá errada? Não, não tá errado. Se você trabalha aí na tua mesa com qualidade, completamente a seco, mas com o alicate, perfeito. Mas se você pode testar aí na tua mesa, coloca a tesoura uma semana aí para você ver o entusiasmo das tuas clientes. E aí você começa a ver que você está agregando valor. E se você está cobrando aí um valor baixo, com certeza você consegue aumentar uns 5, 10 reais colocando este material na tua mesa. Isso eu estou falando de cuticulagem, não estou falando do processo completo, tá? Alguma dúvida a mais que vocês queiram perguntar aqui antes de eu começar a fazer a avaliação? Eu vou tentar aqui buscar as imagens que eu peguei. Ó, vamos falar aqui, ó, sobre esta imagem aqui, tá? Esta imagem aqui, meninas, nós temos uma lâmina que tem um brilho natural, então isso já nos fala que é uma unha saudável. Então uma unha saudável ela tem que ter um brilho natural, que é a gordura natural da unha, ok? E aqui nós conseguimos ver a setinha da cutícula desta película que está agarrada na unha, é a verdadeira cutícula. Então quando nós explicamos que para nossa cliente, tá? Que o que ela acha que a cutícula não é cutícula, ela fala, opa, oi, o que você tá falando?
e que a cutícula realmente está agarrada nas placas unguiais e que você vai trabalhar aquele procedimento com um rompimento, com a seco, que você consegue fazer uma cuticulagem perfeita a seco, elas ficam doidas para ver o procedimento. Elas ficam até em cima de você, assim, na mesa, debruçadas para ver o procedimento. Então, vejam a cutícula aqui e depois nós temos a prega queratinosa. Aqui nós temos uma cutícula um pouco ressecada, porque ela dá para ver, então ela está bem aparente, eu consigo ver. Na lateral aqui, nas laterais aqui dos dedos, eu consigo ver também um pouco de ressecamento. Obviamente que existem clientes que têm muito mais ressecamento, mas deixa eu vos falar uma coisa importante. Ressecamento está interligado completamente à falta de hidratação para que as células hidratem aquele tecido, tá? Então, quando vocês forem mudar todos os procedimentos, como eu já falei, educar o teu público, vocês têm que educar e mostrar para a tua cliente que o procedimento ele é 50% tua responsabilidade, nossa, profissional, e 50% da cliente. Então, a partir do momento que ela sai da tua mesa, ela tem que garantir que ela vai continuar o tratamento corretamente. É como ela tomasse uma medicação para pressão alta, é como ela tomasse uma medicação para procuração. Ela vai repor ali uma vitamina, que é o óleo, a hidratação, para as suas cutículas, para os seus tecidos serem hidratados, serem viçosos. E se vocês fizerem isso, vocês vão ver completamente a diferença nos tecidos das suas clientes. Gostaram desta dica? Então, muitas vezes é falta de profissionalismo nosso que complica o procedimento na nossa mesa, tá? Então, se você tá aí com muita cliente com ressecamento de tecido, pede para a tua cliente hidratar. Falando em hidratação, qual é a importância de uma hidratação com óleo que vocês conheçam o que está sendo feito ali? Por exemplo, eu tenho aqui o meu óleo que eu já uso, que eu consegui uma parceria e eu uso ele há mais de 4 anos na minha mesa. E eu revendo para as minhas clientes. Então, qual foi a maneira mais fácil que eu tive para poder educar a minha cliente? Porque assim, quando a gente fala de educar, a gente fala assim, eu vou falar para minha cliente que ela precisa de hidratar. Daí vem a pergunta, Paula, qual óleo você acha que é mais eficaz, é melhor? Você pode comprar qualquer um. Daí ela vai comprar o mais barato. E às vezes os mais baratos você nem sabe o que tem ali dentro. Muitas vezes pode ter um ácido que pode gerar alergia. Então, a maneira mais fácil que eu encontrei foi realmente fazer o meu próprio óleo em parceria, né, com alguém que sabe trabalhar com isso. E eu revendo os meus olhinhos. Então, todas as clientes que vinham no começo, e até hoje a gente vende mais de bastante óleo por mês, porque elas vão repondo e elas entenderam que realmente funciona e que é necessário. Então, você que tem muito público com o tecido muito seco, fica a dica. Faça um olhinho, tá? Ou indica um olhinho ali que você realmente tem, sabe do que é feito aquele olhinho e indica para tua cliente. E ensina ela a usar diariamente o olhinho, a hidratação, tá? Então, nós temos aqui. Paulo, o que eu faço aqui primeiro? Qual é o primeiro passo quando eu vejo uma unha saudável, que ela tem um brilho natural, ela tem uma cutícula estendida na lâmina unguial e ela tem uma prega queratinosa fina e aparenta ser emborrachada. Ela é média ali, tanto seca como úmida. O que eu faço primeiro? Primeiro eu vou lixar a minha borda livre. Depois eu vou fazer o polimento dessa lâmina para tirar essa gordura, tá? Porque tanto no gel, como na blindagem, como no esmalte tradicional, essa gordura impede, né, nós estarmos tendo aderência. E depois eu vou pegar a minha ponteira cilíndrica, tá? A minha ponteira cilíndrica, deixa eu ver se eu acho alguma aqui, que eu mostrei ontem na aula. Para quem não estava presente, pode estar vendo o nosso tema de ontem lá no meu canal do YouTube.
Esta ponteira aqui redonda, ó. Esta ponteira redonda, eu vou vir com ela aqui na região desta cutícula aqui e eu vou romper toda esta cutícula. O primeiro trabalho a se fazer é romper e limpar esta cutícula que tá aqui até o meio da lúnula. Primeiro passo é esse. Depois, com a mesma ponteira, eu vou levando esta ponteira para a prega e levemente eu vou levantar esta prega queratinosa. Por que com uma ponteira arredondada? Expliquei bastante ontem sobre ângulo. Então, vai lá e assiste a aula. Depois de eu ter rompido essa cutícula e levantado a minha prega queratinosa, levantado com visualização. Não se esqueçam que se a tua cliente se você ficar abaixada neste ângulo para fazer a cuticulagem, você não enxerga o bolso, você não enxerga o que você está fazendo. Então, você tem que estar visualizando, o dedo tem que estar inclinado para você, para a sua visão, para você entender onde está indo a tua ponteira. E aí sim você vai criar o levantamento e limpeza da tua prega queratinosa com esta ponteira. E ali, quando você faz todo o levantamento e limpeza, você consegue fazer um corte contínuo perfeito. Porque o corte contínuo você só consegue fazer ele se você tiver um levantamento perfeito, uma limpeza perfeita. Se você não tiver uma limpeza e levantamento, você não tem onde encaixar a tua tesoura, tá? Então, primeiro nós fazemos o rompimento da cutícula ali, ó, que tá ali nas lâminas. Levemente a gente vai entrando com esta ponteira e vai levantando essa prega queratinosa. E depois, se necessitar, depois do corte, nós voltamos ou com uma chama ou com esta ponteira mesmo, vai depender muito do que você visualiza ali, e aí você tem que ter percepção de limpeza e levantamento, tá? Dúvidas sobre esta primeira imagem? Querem perguntar alguma coisa? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Estou aqui para poder ajudar realmente e acrescentar para vocês. Vou mudar a imagem aqui então, já que ninguém tem pergunta. Vou escolher aqui outra. Outro tipo de cutícula, outro tipo de... Não, vamos responder aqui primeiro. Eu não uso talco, tá? Eu nunca tive necessidade de usar talco nas minhas clientes, tá bom? Por quê? Porque eu comecei a captar informação para não machucar a cliente, tá? Então, quando você... É o que eu acabei de falar para vocês lá no início. Vocês não podem fazer a cuticulagem ligadas no automático. No começo, vocês têm que entender todo o processo ali. Quando você visualiza e analisa, você vai saber se a tua cliente tem umidade nas mãos, né? Se ela tem muita umidade. Se for um caso extremo, você até pode usar um talco. Mas eu nunca tive essa necessidade, tá? Eu faço realmente do jeito que eu tô falando aqui para vocês, ok? Este tecido aqui, ele é um tecido que continua, na verdade, vamos falar da base da unha, das lâminas. Ele é um tecido brilhoso, então nós identificamos que é um tecido saudável. Tem umas estrias aqui, vocês aí precisam de estar perguntando a causa dessas estrias para a tua cliente, que pode estar derivado a várias patologias, tá? Ou genético, ok? E nós temos muito pouca cutícula nesta lâmina aqui, muito pouca cutícula. Vocês conseguem ver que o brilho, ele vai muito dentro da lúnula. Ao contrário da outra foto, que tinha aquela cutícula bem até o meio da lúnula. Então, eu identifico esta unha aqui, um tecido mais úmido. E quando vocês forem trabalhar neste tecido mais brilhoso, vocês têm que ter cuidado com o rompimento, porque quando você passa
uma vez, duas vezes, vai brilhar este tecido. E aí, você tem a probabilidade de queimar mais rápido a cliente, tá? Então, eu faço menos movimentos de limpeza, porque não tem tanta limpeza, eu faço apenas um polimento e já levanto a minha prega queratinosa e já visualizo, ela vai levantar com mais facilidade, mas lembrando que ela baixa também com mais facilidade, porque o tecido ele é pesado, né? Quando nós temos uma existência de um tecido mais emborrachado, você levanta e ele desce. Então aí você tem que visualizar realmente o ângulo da ponteira para não ir e não machucar a tua cliente fazendo corte ali no eponíqueo. Eu levanto todo o tecido, faço um corte contínuo bem bonito, porque a cutícula tá contínua. E com uma espátula eu venho verificar se eu tenho um bolso, tá? Eu venho fortalecer aquele bolso para encaixar o meu gel, tá bom? Então, vocês entendem que quanto mais tecido seco tiver, mais trabalho eu tenho, porque eu preciso de romper mais, eu preciso de persistir mais no rompimento e preciso de estar cuidando ali aquele tecido para fazer diminuição. Quanto mais o tecido úmido, emborrachado mais rápido eu faço e mais resultados eu vou ter. Com certeza esta cliente aqui, esta foto aqui, em 4, 5 meses eu reduzo completamente, até a prega diminui. Eu tenho clientes hoje que eu não faço nem corte, tá? O que é pterídeo? Pterídeo é a famosa cutícula, só que tem as russas, né, vieram muito com esse nome e acabou ficando aí no mercado, mas é a cutícula que eu acabei de mostrar para vocês. Dúvidas sobre este tecido? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre esta nova imagem aqui? Aproveitem que estou aqui mostrando para vocês a avaliação. São temas gratuitos que vocês podem estar revendo, então se vocês esquecerem, vocês podem estar lá revendo, vocês podem estar pegando temas destes encontros para fazer enquetes para suas clientes, para criar conteúdos para suas clientes e até mesmo para suas alunas, quem for educador aí, tá? Então, vamos fazer a troca. Boa pergunta da ponteira chama. Eu uso sim, tá? Eu uso a ponteira chama. Só que a ponteira chama, vamos entender que numa cutícula, num tecido que ele é mais emborrachado como este, eu preciso de triplicar o meu cuidado. Por quê? Porque eu tenho uma ponta aguda aqui. E lembra que eu falei que este tecido você levanta e ele baixa? Quando você vai com o ângulo errado, a probabilidade de você rasgar toda a cliente dentro é muito grande. Então, para iniciantes, eu indico esta ponteira mais arredondada. Vocês conseguem fazer um serviço impecável com apenas uma ponteira cilíndrica. Depois, por exemplo, se esta cliente tivesse uma prega um pouco mais seca, né, prega úmida e laterais secas, aí sim eu viria com a chama e abriria ali, né, a lateral, apenas a lateral com uma ponteira chama, tá bom? Então, assim, vocês podem usar várias ponteiras, mas com consciência que tudo que você for fazer na cliente, você não pode deixar trauma. Você tem que fazer o procedimento no teu limite para você realmente obter resultados para que aquela cliente fique com vocês vários e vários anos. A broca não corta essa cutícula. Olha, eu não faço corte com a broca em tecidos úmidos, tá? Eu não gosto de traumatizar minhas clientes. Eu recebi tanta cliente traumatizada, meninas, assim, bastante,
que eu sempre fui no meu limite. Se eu via que eu conseguia fazer um corte contínuo, uma limpeza, um levantamento perfeito com o básico para não machucar cliente, eu não fico... Opa! Eu não fico inventando, tá? Eu não fico inventando pra fazer modinha. Eu sou educadora, tenho especialização em todas as cuticulagens a seco, mas na minha mesa eu uso, a mais usada é a contínua, é a combinada. Ponteira, micromotor e tesoura, tá? E hoje eu tenho uma porcentagem muito grande de clientes que eu não corto mais a cliente. Eu só levanto, limpo e encaixo. Porque eu tenho cliente de 5 anos. Imaginem se eu trabalho há 5 anos reduzindo o tecido dela. Por que eu vou ficar fazendo corte a doideira aí? Se você trabalhou 3 meses na tua cliente com cuticulagem a seco e você vê que o tecido aumentou, você tá fazendo errado, tá? Rolo lateral, prega lateral, né? Aí eu venho, como eu acabei de falar, eu venho com a chama, tá? Eu venho abrindo desde a senoide até a lateral. Eu venho fazendo um rompimento. A chama, vocês podem... Com a chama eu já faço vários trabalhos. Eu abro a lateral e já limpo ali a parte daqui da falange. Então, você pode trabalhar com muito pouco... material, mas consciente do que você pode fazer com esse material, entendeu? Que é o que você pode fazer com 10 ponteiras, talvez você pode fazer com 2, 3 na tua mesa, tá bom? Mais alguma pergunta sobre esta lâmina aqui? Dúvidas? Senão eu já vou trocar. Visualizem aqui, ó, este tecido aqui, estas duas fotos aqui, o antes e depois. Olha o quanto pouco de prega queratinosa tem nesta cliente, tá? Então, ela apenas tirou realmente aquela prega ali que ela levantou primária e ela fez um polimento ali ao que restou para criar um bolso, tá? Então, quanto mais você vir que tem menos tecido para corte, você faz o polimento e deixa ele para criar o bolso, tá bom? E nesta lâmina aqui nós teríamos sim, com certeza, um tecido misto aí, tá? Nós temos umas laterais aqui do lado esquerdo com um pouco de tecido seco, então quando eu pego uma ponteira chama e giro e rompo deste jeito assim, vai sair tecido ali, mas é bem pouco. E depois, com certeza tinha um pouco de cutícula ali na região da lúnula, mas bem pouco também, onde levou muito rápido o levantamento desta prega queratinosa, tá? E fica bem bonito e bem saudável. Tem também um brilho, né, natural, da lâmina natural, nos diz que essa lâmina está, sim, saudável. Dúvidas? Eu sempre falo, meninas, para vocês que estão iniciando, para vocês que têm muito medo, para vocês que ainda estão com dúvidas, eu falo sempre, menos é mais. Você tem que ir sempre no limite do tecido e no teu limite. Se você achar que uma passada a mais vai romper a cliente, vai machucar a cliente, com certeza você tem que pensar, ou o ângulo está errado, ou a velocidade está errada, ou aquele tecido está muito delicado já. Então você tem que ter essa percepção de movimento, essa percepção de trabalho, tá bom? É muito importante isso aí, ok? E vamos passar... Boa pergunta também. Como faz? Primeiro você tem que ter um ângulo do teu dedo com visão do teu bolso para você enxergar o que está lá dentro, tá?
E depois é o ângulo que você coloca na ponteira. Quando você faz para o lado esquerdo o movimento de abertura do bolso, você volta na prega, levantando a prega, e a maioria dessas pelinhas, ela vai sair, e ela vai sair dessa prega, tá? Então, você vem para a esquerda e volta tirando aquela prega, desdobrando ela, é como se você estivesse desdobrando essa prega, e você acaba tirando do que tá lá dentro. Outra coisa muito importante de vocês pensarem que aquelas peles que estão na senoide são tecidos que nunca foram tocados, que nunca foram cortados, porque o alicate, a espátula ela empurra e o alicate corta fora. Então isso é com o tempo. Talvez na primeira vez você não consiga tirar 100% desse tecido, mas ao longo dos procedimentos você vai conseguir romper mais e mais e ele vai sumir, tá? Então, entender o procedimento, a causa, entender que aquele lugar ali nunca foi tocado, que ali existem tecidos, mas que você vai trabalhar eles ao longo do tempo, com paciência, em tirar aquilo ali, é muito importante. Do que você querer cutucar, achando que tá errado, e machucar a cliente. Machucou a cliente, criou trauma, tá bom? E agora eu vou trocar aqui mais uma imagem. Vejam aqui agora mais uma imagem, ó. Com certeza esta cuticulagem foi feita mais tradicional, porque a gente consegue ver um tecido bem úmido, tem muito brilho. Esta lâmina está completamente brilhosa, tá? E nós conseguimos ver pedacinhos de picotes, né, na prega queratinosa. Então, provavelmente foi retirado ou com cremes, né, que umedecem, você acaba perdendo o controle do tecido, ou com o alicate, né, com a ponta picotando. Se você for colocar a espátula nesta lâmina aqui, nesta prega aqui, pode ser que ela tenha um bolso. Por quê? Porque ela é um tecido mais úmido. Então, quanto mais úmido, menos cutícula tem. Então, o levantamento é maior, é mais rápido, vamos falar assim. É mais fácil. Só que lembramos que ele desce. Então, ali você tem que estar sempre puxando aquele tecido para trás na hora de esmaltar, tá bom? Dúvidas? Querem fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa mostrar para vocês. Vejam aqui, ó, pós-curso, a minha aluna, pós-curso, cuticulagem bem delicada aí, com certeza era um tecido bem úmido, bem brilhoso, e ela foi no limite dela e tá perfeito. Por quê? Porque aqui ela vai ter melhorias, aqui ela vai se aperfeiçoar ao longo do tempo. Aqui ela vai melhorar, durante 3 meses ela vai conseguir ver resultados mais bonitos, vai ter mais consciência daquele tecido, vai ter mais consciência do bolso, vai ter consciência mais do encaixe do gel. O importante aqui é não encostar, tá? Fez uma cuticulagem perfeita, abriu ali a senoide e as laterais, o gel tá ali praticamente encostado, mas não encostou. Então, esse é um propósito de iniciantes, fazer um procedimento com o seu limite ali. Não adianta querer fazer como se vê na internet, que leva dentro do bolso e depois acaba escorrendo todo o esmalte e acaba não tendo resultado, tá? Tem muita coisa na internet que as meninas, elas ficam várias horas treinando para colocar aquela foto na internet. Agora, você que trabalha na mesa, eu que trabalho na mesa, a nossa consciência, o nosso procedimento tem que ser visualizado diferente. Você tem tempo, você tem que ter qualidade, você tem que ter limites e você tem que ter
Mudança de mentalidade para entender que você está fazendo uma transição. Então, primeiro você faz no seu limite um processo bem bonito, capta cliente e depois você cria melhorias, tá? E por último, quero vos mostrar esta imagem. Vejam que esta imagem, o dedo está completamente inclinado para baixo. Então, a posição da nossa mão e da mão da nossa cliente tem que estar com visão. Você tem que avaliar e visualizar o que você está vendo. Aqui você não vai conseguir criar um encaixe perfeito do esmalte, porque está completamente para baixo. Então, isso é muito importante. Vejam o dedinho que tem um bolso bonito, mas o ângulo para baixo acaba dificultando você ver realmente onde está indo o produto, ou até mesmo de você empurrar e você criar ali melhorias, tá? E agora esta imagem aqui, por exemplo, esta imagem aqui é de uma cliente que vejam que ela tem tem bastante cutícula aqui agarrada, mas o tecido dela é muito, além dela ter um brilho no tecido, na falange, ela tem um tecido, ela tem uma prega muito agarrada. Então, se eu vier com uma ponteira chama neste tipo de cutícula, neste tipo de cliente, eu vou rasgar minha cliente inteirinha. Então, aqui eu uso apenas ponteiras arredondadas. Primeiro eu retiro a esmaltação em gel, depois eu limpo toda a minha placa unguial, depois eu venho levemente do meio para a esquerda, levantando com todo cuidado, e depois eu venho para a direita fazer o levantamento. E o corte, ele é muito pouco, tá? Não queiram fazer um bolso exagerado numa cutícula que não consegue, entendem? Tem que fazer realmente no limite. E agora eu vou vos mostrar aqui o resultado dela. Se eu achar, não achei. Mas enfim, deixa eu pegar outra foto aqui. Esta cliente aqui, esta foto dá para ver realmente o bolso dela. Por mais que ela não esmaltou em gel, vocês conseguem ver aqui que tem 1 milímetro, tá? De profundidade de bolso. Então, eu conseguiria sim esmaltar perfeitamente esta cliente. Mas é também um tecido muito fino, muito fino. É um tecido muito fino, então eu faço apenas com a ponteira redonda. Eu limpo na área da lúnula, limpo, levanto e depois nas laterais eu venho fazer uma abertura maior com a ponteira chama, mas sempre com muito cuidado. Deixa eu ver se eu tenho esta foto o antes. Ó. Visualizem, vê se tá me escutando na live, porque eu desliguei o som aqui da foto. Visualizem que esta preca queratinosa, ela tem um retorno de 30 dias. Visualizem como voltou esta cliente, 30 dias, tá? 30 dias, sem cutícula, quase nada de cutícula, a lúnula bem bonita ali crescendo o espaço e a prega queratinosa completamente contínua. Então não tem muito que eu mexer aí, tá? E por isso que eu falei para vocês na outra foto que cada vez que a cliente vem, eu corto menos, o corte ele é menos, tá?
Visualizem aqui 30 dias e agora eu vou pegar a outra foto para vocês verem o depois, tá? E aqui está. Apenas fiz a limpeza, levantei, porque a limpeza tinha pouca cutícula, levantei, fiz um corte contínuo e nas laterais eu vi com uma ponteira chama fazendo um pouco mais de abertura, para deixar mais bonito, mais saliente, tá? Mas são tecidos muito finos, quanto mais você trabalha com a cuticulagem a seco, se você tiver a função certa na tua mesa, menos trabalho tu tens, porque a redução acontece dos tecidos, mas a consciência de cuidados, de prevenção tem que ser maior, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa bem interessante. Encaixe aqui, quando vocês veem um encaixe da cutícula do esmalte em gel que sai da lâmina, aí vocês já estão tendo sim a conexão realmente de um bolso profundo, de um encaixe do gel, do corte contínuo. Vejam as laterais aqui no segundo dedo, que tem uma lateral bem aberta. Então aí vocês precisam de ter visualização e entendimento quais são as ponteiras que vocês vão usar na prega queratinosa, se ela for muito fina ou se ela for muito seca, e qual é a função nas laterais para fazer essa abertura, entendem? Para ficar mais fácil a esmaltação em gel, para ficar mais bonito e para ficar mais viçoso. E também quando ela hidratar, aquilo ali vai entrar melhor, tá? E é como eu vos falo, eu sempre trabalhei muito no meu limite, tá? Analisando tudo que eu apresentei aqui para vocês. Análise, avaliação, ela é a parte mais importante do procedimento, porque quando você avalia e você sabe, você conecta uma imagem na tua cabeça de todo o passo a passo que você vai fazer ali, é meio caminho andado. É diferente de você chegar na tua mesa e fazer todas as clientes de uma maneira só. Entendem? Então, realmente, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado. Podem fazer as perguntas, tá? Se vocês quiserem. Podem estar perguntando. Que eu vou ver se eu tenho algum tema aqui mais interessante também. Esta foto aqui, meninas, ela se trata de uma cuticulagem europeia. Para quem não conhece, dentro das cuticulagens, do combo das cuticulagens a seco, nós temos várias técnicas e uma delas é cuticulagem europeia. Nesta cliente, eu uso apenas cuticulagem europeia, que ela não tem corte, zero corte. Eu limpo, levanto, limpo, faço o procedimento, pinto e hidrato. Por que, Paula? Porque a cliente não gosta. Porque a cliente, ela já entendeu que o corte conecta crescimento. Ela já entendeu que se ela hidratar todos os dias, ela vai ter uma prega queratinosa ali viçosa, bonita, hidratada. Então ela não quer, ela não gosta, ela gosta de manter a prega dela ali bonitinha para ela. Tem cliente que, por exemplo, tem problemas eu tenho uma cliente há mais de 2 anos e agora, há pouco tempo, ela teve um problema de trombose e ela toma medicação para que o sangue dela afine. Ela não pode tirar a cutícula, eu não posso tocar no corte dessa cliente. Exatamente o que eu faço, manicure europeia. Rompe, levanta, limpa e pinta. Entendem? Que é muito importante você ir no seu limite ali da cliente, não é porque tá na moda, é diferente moda da internet, fotos de artistas, de educadores e etc. É muito bonito, mas eu, Paula, trabalho em mesa. O meu foco é ganhar dinheiro com as minhas clientes. E para eu ganhar dinheiro, eu preciso de manter elas primeiro. E para eu manter as minhas clientes, eu preciso de cuidar delas, tá? Então, ficou aqui para vocês, tá?
Ficou aqui para vocês algumas situações, algumas avaliações. Façam perguntas se vocês precisarem, quiserem, né? Se tiver alguma dúvida aí que vocês queiram tirar. Ficou aqui para vocês mais sobre este tema de avaliação. Espero realmente que tenha ajudado, tá? Espero que vocês mudem a mentalidade que é só fazer cuticulagem, é só esmaltar em gel, não é só. Tem alguém aqui da minha equipe? Não sei se a Pamela tá por aqui, não sei. Se tiver alguém aqui da minha equipe, se puder falar um oi aqui, eu agradeço. Será que tem? Opa! Será que tem? Mas enfim, para vocês terem ideia, Pamela, a Pamela, a Vanessa estão comigo na minha equipe há 9 meses juntas, tá? Estamos há 9 meses juntas. Somos quase marido e mulher, essas meninas e eu. Nós estamos em treinamento ainda. Nós estamos estudando toda semana. Nós estamos criando estratégias toda semana. Nós estamos estudando umas com as outras toda semana. Por quê? Porque o público é diferenciado, porque as clientes são diferentes. Vocês são testemunhas aqui do que eu falo, né? Mandem aí um ok que eu tô falando a verdade para elas. O público que vem até nós é diferente, não dá para trabalhar de qualquer forma. Você tem que realmente estudar, você tem que visualizar, você tem que avaliar. Então, é muito complexo você colocar a modinha da internet na nossa mesa de trabalho. E é por isso que muitas de vocês têm medos, não colocam realmente o conhecimento, tá? Eu falo muito que quando estudar e ter conhecimento é diferente. Porque estudar, você estuda ao longo da sua vida. Agora, quando você cria um conhecimento de conexão, de entendimento aqui na tua mente, você se transforma numa máquina de trabalho. Se transforma em uma máquina de trabalho com conhecimento e você nunca mais terá problemas de se sentir com medo. Exatamente. E vocês faziam isso, meninas? Vocês faziam essa avaliação? Elas acharam muito difícil no começo essa conexão de avaliação, é normal, porque quando a gente vê ou faz cursos, você vai lá, o educador te apresenta um passo a passo, te apresenta uma técnica e você sai de lá tipo, agora eu vou trabalhar com esta técnica. E daí chega na tua mesa, as dificuldades chegam, as dificuldades vêm. Por quê? Porque não se fala de uma avaliação. Por quê? Porque não se fala de ângulo, que eu falei de ontem, de ponteiras, de ângulos e etc. Então, para você que não esteve aqui ontem, estes conteúdos vão estar gratuitos no meu canal do YouTube. Então, aqui nos stories vocês vão ter a oportunidade de entrar lá no canal e visualizar todo este conteúdo, deixar perguntas, me perguntar, etc. Tá? E amanhã continua e amanhã eu trago um tema novo aqui para vocês sobre blindagens e proteções. Vamos falar sobre esse tema também bem importante, tá bom? Então, espero que eu tenha realmente agregado, que eu tenha ajudado aí vocês, que vocês consigam entender, que vocês consigam se conectar realmente com a técnica, com o conhecimento, que vocês consigam perder o medo e entendendo por que você tinha medo e que agora não tem mais. É isso aí, né, Vanessa? É muito apaixonante, meninas. No início, realmente, eu achei que eu não ia dar conta. Eu também achei que eu não ia dar conta nos meus primeiros 6 meses.
de estudo, quando eu comecei a entender que o passo a passo que eu tinha escutado lá no curso não funcionava para todas as clientes e que eu sozinha tinha que fazer uma percepção de avaliação a cada cliente. É muito doido, mas depois é só resultado lindo, é só cliente realmente apaixonada, é transformação e é quando a gente começa a evoluir e a se transformar como profissional evolutiva no mercado. É quando nós começamos a criar valor para ganhar um pouco mais de dinheiro, não é isso que todo mundo também quer? Então, vocês que não puderam estar aqui, terão a oportunidade de visualizar esta live lá no canal do YouTube, tá bom? E amanhã, 8h30, estarei aqui novamente para falarmos sobre blindagens e proteção, tá bom? Que é um tema também super importante, que existem muitos erros e que eu vou falar talvez de coisas que vocês nunca tenham ouvido falar. Então, não percam essa oportunidade. Obrigado. Quem gostou, manda coração aqui, se vocês gostaram. É com muito prazer que eu compartilho o meu conhecimento. É com muito respeito a todas vocês, a todas nós, que nós precisamos de mudar mentalidades, que nós manicures precisamos de nos valorizar, tá? Que nós manicures precisamos de se juntar para mudar a mentalidade do mercado, tá? A mentalidade do mercado está muito escassa, está tendo muito erro, está tendo muito oba-oba com coisas que são muito sérias. Nós trabalhamos com a saúde das nossas clientes através das unhas, tá bom? Então, eu espero que realmente vocês se conectem a tanta responsabilidade como eu, tá? E não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de mandar para sua amiga que está com dúvida. Não tenham medo de compartilhar, porque quanto mais mentes no mercado, quanto mais profissionais no mercado a gente conseguir modificar a mente, quanto mais procedimentos maravilhosos tiverem no mercado, na tua cidade aí, mais vocês conseguem ganhar dinheiro. Porque não é só nós, é evolução. É o público tem que mudar a mentalidade, tá bom? Então, tchau, tchau. E espero por vocês até os próximos temas.